Mais um. Devo dizer a vocês que fui recebido por uma comitiva lá na garagem, me senti muito bem acolhido, recebido de uma forma assim, lembrando o Itamaraty, num jantar de 500 talheres. Doutor Pumes virá aqui depois, doutor Pumes, para Hoje, conhecer o seu presidente. gabinete? Hoje? Hoje? É hoje ou amanhã? Não, é hoje. A que horas, presidente? Hã? A que horas? Não? Ah, tá bem, tá certo. Não há necessidade, doutor Pumes, não há necessidade. Eu estava vendo aqui um... Não, eu vou fazer uma visita em seguida, com certeza. Ah, Hoje à muito tarde eu bem. tenho uma consulta médica marcada também, então... Muito bem. A consulta médica sempre tem preferência. Nós temos uma escala de valores e a escala da saúde, da vida, está lá em cima, né? Perto do sagrado. Né? Não é isso? Escala de Max Scheller, não é isso? É isso, né? Pois bem, pessoal, deu? Deu? Mais um. O YouTube está um pouco lento, pessoal. Tenta aí. Será que é problema da localização aqui? Não deve ter reconhecido. Mais um pouquinho. Está vendo lá. Acho que o ID está com dificuldade de reconhecer aqui a nova localização espacial e geográfica. Né? Então, desembargador Caetano, estava boa a estada em Brasília? Muito boa, presidente. A gente faz mesas, debates. Lá não tem hipódromo, né? Não tem. Tem hipódromo em Brasília? Não tem hipódromo oficial, presidente. Só na periferia tem. Ah, tem cancha reta, né? Na periferia tem cancha reta, em Goiás Cancha mais. reta. O senhor deve ter andado por lá, né? Não fui, presidente. Eu gosto mais do hipódromo redondo, hipódromo oficial, sou mais conservador. Muito bem. Está aí o doutor Paulo conosco, aí, doutor Paulo César Garbosa. Doutor Paulo, nós temos uma notícia que não é muito boa para o senhor. Nós temos no processo número 1 da pauta, que é da relatoria do desembargador Lopumo, nós tivemos agora ao meio-dia um problema de saúde com a desembargadora Elaine. Então, estaríamos já lhe avisando, claro que extraoficialmente, que como o seu processo exige quórum completo, nós estaríamos adiando para amanhã. Né? Queremos lhe avisar para o senhor também já se prevenir com a sua agenda da tarde. Aí, né? Nós sabemos o quanto é importante a informação antecipada. Né? Nada? O senhor está sem som, doutor Paulo. Nós não estamos ouvindo. Será, boa tarde. Será às 14 horas também, presidente? É às 14 horas da manhã. Tudo bem, então. E se a desembargadora Elaine não melhorar, nós vamos convocar o seu substituto, né? Desembargador substituto. É que foi agora muito em cima, né? Então não deu até para fazer uma preparação para o seu processo. Tudo bem. Não tem problema, presidente. Temos um problema de conexão se o senhor entender
adequado, a gente espera mais um pouco. Se não, a gente pode fazer a sessão, gravá-la e depois colocamos no ar. Tá. Aqui. Não, vamos esperar mais um pouco. Tá. Vamos esperar mais um pouco aí. Mas esse do meu processo já está definido, presidente. Então, hoje não vai ter o julgamento. Sim, está definido, está definido. Eu Muito ia obrigado. lhe avisar em seguida, né? Tá. Em consideração ao trabalho dos advogados, especialmente o senhor, doutor Paulo César, que nos encanta aqui com o seu trabalho e nos ilumina com o seu trabalho. Muito obrigado, presidente. Mas, na verdade, o aprendiz sou eu e com vossas excelências É, e com o doutor Pumes. Muito obrigado, então. muito É bem, uma boa tarde de trabalho. muito bem. O que é isso aí? No YouTube. Ainda não. Eu consigo abrir o YouTube aqui e ver, mas está em breve. Nós não conseguimos conectar. Agora, o pessoal aqui no calendário, esperando TRRS. Hein? Aguardando TRRS. Alguma conexão nossa com o YouTube, que não está dando certo. Quem é que está contactando lá com eles? O Paulo e o Mauro, quando a gente está lá no terceiro. Vamos esperar mais uns 5 minutos, aqueles 15 regulamentares, e aí vamos fazer da outra forma. Pode gravar. Realiza ela. Mas eles vão trazer, eles vão fazer a gravação. Hã? A gravação. E não estamos conseguindo deixar ao vivo no YouTube. Gravando não tem problema, pode ocorrer tranquilamente. Nós vamos aguardar mais uns minutinhos, se não voltar, nós vamos fazer a gravação, né? Depois a gente libera, né? Fazer a sessão gravada. Né? Eu tentei hoje, deu problema no celular, na conexão de internet, em casa também, eu tentei ligar para Claro, e eles me disseram que estava com estabilidade, mas em toda a rede. E eu chamei o técnico, mas não sei se não é um pouco geral. Porque no escritório também é vivo e eles não estavam conseguindo. A nossa é Claro. Né? O que tem aí para eles? Substituto? Vai organizando, vai olhando o que tem aí também. Né? E a posse do desembargador, a FIFA é dia 13 às 14 horas. Tá, me lembra depois de fazer a confirmação para o general Valério. Eu vou lá no negócio dele no dia 12 de tarde. Como eu volto à noite, eu vou lá. Firmado. Isso tem que avisar essa semana, né? Eles são muito organizados. Né? Embargadora Vanderlei, foi boa a reunião na sexta-feira? Foi ótima, presidente. Muito bem. Muito boa mesmo. Vejo, para os senhores terem uma ideia, a corregedoria, por isso que eu falo da forma dinâmica, né, energética, né, são esses os termos, né, da desembargadora Vanderlei, uma reunião com os juízes eleitorais, começando a organizar
a fixar todas as balizas para as eleições municipais de 2024. Inclusive, eu recebi repercussões do evento e ficaram impressionados com a antecipação. E a forma objetiva e boa da reunião, viu, desembargador? Nada. A gente tem que trabalhar com antecipação, não é, presidente? Deixar tudo organizado para o próximo corregedor. Posso dizer a vocês que esses foram os segredos do nosso resultado. Muita antecipação e muito diálogo para preparar as coisas, né? Primeiro com relação ao cadastro, depois com relação ao registro de candidaturas, depois toda a preparação do primeiro turno, segundo turno, diplomação. E as eleições de 2024 são municipais, né? Então, é tudo com o juiz eleitoral. Se ele não se organizar antecipadamente, ele só fica muito complicado no período eleitoral. Exatamente. Administrar os problemas. Tudo com o juiz eleitoral e uma outra coisa muito importante. Muito candidato de primeira viagem, ou seja, que não tem nenhuma experiência em candidatura. Candidatos normalmente à vereança, e alguns até a majoritária municipal. Então, sabe, vão deixando, não tem experiência, não tem organização, né? Às vezes o partido não tem estrutura no município, né? Nós estamos vendo aí uma instabilidade agora nos partidos muito grande. A questão da participação feminina também, que eu acho que precisa ser bem trabalhada, para evitar as candidaturas laranja. Acho que isso, o juiz eleitoral ele tem que já fazer um trabalho preventivo. Exatamente. Tá? Conscientização. A urna eletrônica também é importante, né? Divulgar bastante a urna, mostrar... Inclusive, eu achei muito positivo aquela divulgação em todos os eventos. Por exemplo, no ano que vem, aqui, a South Summit pode ser muito bem aproveitada, com, né, um stand lá, valorizando aí a urna eletrônica. Certamente, não deixa de ser uma inovação, né? Que é aqui... Uma grande inovação, né? E na Expo Inter também, né? Expo Inter e Expo Direto, né? São os grandes eventos, né? Todos os eventos com mais de 300 mil pessoas. Né? Vamos lá, pessoal. Hein? Nós vamos, então, fazer a sessão gravada. Né? É a forma de nós fazermos ela dentro desse cenário. Então, posso iniciar, né? Não depende de nada. Né? Declaro aberta a sessão do Pleno do TRRS, saudando de forma muito especial a nossa dinâmica e prezada desembargadora Vanderlei Terezinha Temeia Kubiak, também nossa vice-presidente, corregedora, o desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvali, aliás, os talentosos desembargadores Luiz Alberto Azevedo Orvali, desembargador Caetano Cuervo Lopumo, desembargador eleitoral Kalin Kogo Rodrigues, desembargador eleitoral José Luiz John dos Santos, e uma saudação especial ao nosso prezadíssimo procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, e também quero fazer uma saudação, não sei se ainda está na sala, o doutor Paulo César Esgarbosa, que nos acompanha aqui, que nos ilumina com o seu conhecimento, e uma saudação muito especial ao doutor Rogério da Silva de Vargas, nosso secretário judiciário, que nos acompanha. Em seu nome, quero saudar a todo competente, eficiente e adequado quadro de servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E fazer aqui também cumprimentos à doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, nossa diretora-geral, e o doutor Vital Capelari Corren, que é o nosso secretário de administração, pelo trabalho feito aqui para deixar o prédio aqui, chamado Prédio Assis Brasil,
na 7 de setembro e na Siqueira Campos, né, atravessa de ponta a ponta, nas condições em que está. Então, cumprimentos ao trabalho incansável, e eu diria insuperável, do doutor Vital e da sua equipe de trabalho. A todos nossos cumprimentos, nosso reconhecimento e nosso agradecimento. E quero saudar também as pessoas que vão nos acompanhar depois via gravação, né, desse julgamento. Então, vamos ao número 2 da nossa pauta, que é da relatoria da desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. O processo é uma prestação de contas de candidato a vereador. O processo leva o número 06.065, dígito 32.2020.6.21.0072. Parecer é no mesmo sentido. Desembargadora Vanderlei, para proferir o seu voto. Pois não, presidente, saúdo Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes deste colegiado. Saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, e a todos os servidores, me aliando aos cumprimentos feitos pelo presidente, pela diligente atuação em relação ao novo prédio, e na pessoa do doutor Rogério de Vargas. Aqui se trata de um recurso interposto contra a sentença que desaprovou contas de campanha de Osmar Moisés de Moura, candidato ao cargo de vereador no município de Viamão. Nas eleições municipais de 2020, em razão de falhas que comprometeram a regularidade dos registros contábeis, e as falhas foram de duas naturezas. A primeira seria a ausência de comprovação da adequada destinação das sobras não financeiras da campanha, referentes à aquisição com o numerário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de bens permanentes, em contrariedade ao disposto no artigo 50, inciso 2º, parágrafo 6º da Resolução 23.607 do TSE, no valor de R$ 1.293, e constatação da existência de pagamentos efetuados com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sem a devida identificação da contraparte, em violação ao artigo 38 da mesma resolução, no valor de R$ 3.800, num total, então, de valores irregulares de R$ 5.093. Aqui, o recurso ele é específico em relação ao item 2, quanto ao item 1 não houve não foi objeto de recurso, né, o apontamento feito no item 1, então vou me limitar aqui a tecer as considerações a respeito da existência de pagamentos efetuados com a verba do Fundo Especial, sem identificação da contraparte. Aqui, considerando que esta norma possui caráter objetivo e exige, sem exceções, que o pagamento por meio de transferência bancária indique o CPF ou CNPJ do beneficiário, o cheque manejado para pagamento de despesa eleitoral seja nominal e cruzado. E, embora o candidato sustente que os gastos tenham sido descritos na prestação de contas e que os comprovantes arrolados seriam aptos a identificar os contratados, não fez prova de que os pagamentos das despesas eleitorais ocorreram mediante transferência bancária, com identificação do CPF ou CNJ e por intermédio de cheques nominais e cruzados. E aqui o relatório preliminar emitido pela unidade técnica apontou essas irregularidades. Foi realizado o pagamento de 7 cheques entre os dias 6 e 13 de novembro de 2020, no valor total de R$ 3.800, 6 deles pagos em outra agência e uma das cártulas compensada. Em nenhum desses pagamentos foi possível identificar a contraparte. E, embora o prestador tenha apresentado cópias dos cheques, é possível verificar que não estão cruzados. Essa exigência do cruzamento do título
ela busca impor que o pagamento ocorra mediante crédito em conta bancária, de modo a permitir a rastreabilidade das movimentações financeiras de campanha, conferindo maior confiabilidade às informações inseridas na escrituração. Em especial, que os prestadores de serviço informados na demonstração contábil foram efetivamente os beneficiários dos créditos. E aqui, nesse sentido, eu transcrevo parte do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral a respeito deste tema. E o pagamento, no caso aqui, foi efetuado por meio de cheque, de forma diversa da prevista na legislação, o que inviabiliza a rastreabilidade e compromete a transparência da aplicação e da fiscalização desses recursos públicos, de maneira que as irregularidades que foram apontadas pela análise técnica não foram supridas pelo prestador de contas. Então, remanescendo essas irregularidades quanto à forma de pagamento dos gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no total de R$ 5.093, esse valor deve ser restituído ao Tesouro Nacional nos termos da legislação. Então, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Osmar Moisés de Moura, mantendo integralmente a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 5.093 ao Tesouro Nacional. É o voto. Muito bem. Não verifico divergência. Presidente, Pois não? me permite uma manifestação? Claro. Saúdo Vossa Excelência, saúdo a eminente relatora, vice-presidente, os demais membros da Corte, o doutor José Osmar Pumes, nosso representante da Procuradoria, doutor Rogério Vargas, saúde aos saudados todos os servidores da Casa, a nossa audiência, e os advogados, na pessoa do doutor Paulo, que estava presente até pouco. Presidente, na verdade, estou acompanhando a eminente relatora, só fazendo um destaque aqui, que eu tenho um pedido de vista em um caso muito parecido, em que a falta do prestador de campanhas foi a de não cruzar os cheques. Mas, naquela circunstância, eu fiquei em dúvida porque eu vi uma cadeia de eventos, o endosso do cheque por parte de quem recebeu ele nominalmente, que me levaram à análise. Me parece que aqui não há esse endosso, então o caso é diferente. Só por isso que, então, eu estou acompanhando a eminente relatora, só fazendo essa ressalva, que num caso talvez parecido futuramente, eu possa trazer uma posição divergente para a Corte, presidente. É só esse pequeno esclarecimento, mas acompanhe. Desembargadora Vanderlei, qual é a quantia que a senhora determina que o doutor Osmar... certo. A quantia integral tudo que bem. foi fixada na sentença. R$ 5.093. R$ 5.093. Muito bem. Então, vamos lá. Então, por unanimidade, conheceram do recurso, é isso? Votaram pelo conhecimento do recurso e desprovimento, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Osmar Moisés de Moura, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020, devendo ser mantida integralmente a sentença, que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 5.093 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação. É isso? É isso, presidente. Bom, agora eu vou fazer, eu vou apregoar aqui o recurso número 1 da pauta, que é do desembargador Caetano Cuervo Lopumo, procedência Santa Cecília do Sul, e o processo trata de cargo prefeito, vice-prefeito, abuso de poder econômico, né? Abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio. Processo é o número 0600-507, dígito 11.2020.6.21.0100. Esse processo nós já havíamos comentado com o doutor Paulo César Esgarbosa,
estava aqui para sustentar, de que, em razão de quórum completo, e nós estamos hoje com um pequeno problema de saúde com a desembargadora Elaine Maria Canto da Fonseca. Como esse processo exige um quórum completo e ela não está presente, nós estamos, então, adiando para amanhã, às 14 horas. O doutor Paulo César Esgarbosa recebeu essa comunicação aqui, vamos dizer assim, nesse aguardo vamos dizer assim, da regularização do YouTube. Próximo, então, número 3 da pauta, também da relatoria da desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, vem de Porto Alegre, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, e o processo leva o número 060 2548, dígito 86.2022.6.21.0000. Parecer é no mesmo sentido, desembargadora Vanderlei, tem a palavra para o voto. Bem, aqui é Guilherme Gil da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais agora de 2022, apresentou as suas contas, após regular processamento pela Secretaria de Auditoria Interna, em parecer, indicou a inexistência de impropriedades, não foram constatadas irregularidades na comprovação dos gastos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, parecer também do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação, então o voto é pela aprovação das contas de campanha de Guilherme Gil da Silva. Não verifico divergência. Consulto os eminentes colegas se desejam fazer algum acréscimo ao voto da desembargadora Vanderlei. Proclamo o resultado. Por unanimidade, aprovaram as contas. O número 4, que vem de Capão da Canoa, é da relatoria do desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvale. É uma inscrição fraudulenta, leva o número 00000052, dígito 76, ponto 2019.6.21.0150. Este processo está sendo, a pedido do eminente relator, processo adiado para a sessão de julgamento seguinte, a pedido do relator. É isso, né, desembargador Orvale? Perfeito, muito obrigado, presidente. Muito bem. O próximo, então, número 5 da pauta, que é da relatoria do desembargador Caetano Cuervo Lopumo, vem de Porto Alegre, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, e o processo leva o número 060 2880, dígito 53.2022.6.21.0000. Que o parecer é divergente, tem a palavra o doutor José Osmar Pumes. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais integrantes da Corte, felicitando, inclusive, também pela Casa Nova. Cumprimento o doutor Rogério de Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral. Cumprimento também os senhores advogados que estejam nos assistindo e a nossa assistência, especialmente. Senhor presidente, nesse caso, se trata de prestação de contas eleitorais de 2022 do candidato Orion de Sá Aguiar Chalub, candidato a deputado estadual não eleito. Inicialmente, a unidade técnica, em seu parecer conclusivo, havia se manifestado pela aprovação das contas, uma vez que não constatou impropriedades ou irregularidades nas contas prestadas. E o Ministério Público Eleitoral, nesse mesmo sentido, também manifestou-se pela aprovação. Todavia, em momento posterior, verificamos que, na realidade, a parte prestadora está sem advogado com representação nos autos. O despacho do eminente relator do ID 45370-253, que mandou regularizar a situação, não foi cumprido, sendo que o prazo transcorreu em Albis, isso está certificado nos autos, no dia 13 de dezembro de 2022. Após os autos foram encaminhados para a unidade técnica, que elaborou o parecer conclusivo pela aprovação, como já dito, em razão da inexistência de irregularidades ou impropriedades, mas há essa
falha de natureza processual que não foi sanada. De qualquer forma, há nos autos elementos que permitem análise das contas, tanto que a unidade técnica recomendou a aprovação, e o não atendimento da diligência não pode acarretar, portanto, o julgamento das contas como não prestadas, incidindo na espécie o artigo 74, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.607 de 2019, cabendo ressaltar que o TSE revogou o parágrafo 3º do artigo citado, do artigo 74 da Resolução 23.607, que impunha o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração, outorgando os devidos poderes ao patrão do candidato. E a Corte Superior também tem entendimento recente, no sentido de que esse novo regramento também deve ser aplicado, inclusive, aos processos de prestação de contas das eleições de 2020. Considerando, portanto, que a falha não impediu a análise das contas, tanto que, repita-se, houve a recomendação de aprovação pela unidade técnica, entendemos aqui, e estou retificando o parecer nesse ponto, que o caso é de aprovação, sim, porém com ressalvas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 74 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Então, nesse ponto, estou ajustando o parecer e retificando para opinar pela aprovação das contas com ressalvas. É nesse sentido, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Desembargador Caetano Cuervo Lopumo, para o seu voto. Presidente, renovo as saudações e com essa manifestação do doutor Pumes, a divergência anterior deixa de existir. Desembargador Lopumo? Pois não? Agora melhorou. Tá bom. Acho que é uma questão posicional. Muito bem, presidente. Não, para destacar que a divergência com parecer deixa de existir após essa manifestação do doutor Pumes, porque o candidato Orion de Sá Aguiar, que foi candidato ao cargo de deputado estadual em 2022, ele realmente recebeu a parecer técnico contábil pela aprovação integral das contas, primeiro parecer ministerial tinha sido nessa linha, o nosso sempre cuidadoso serviço da Secretaria Judiciária chamou atenção aqui para essa questão formal da ausência do advogado, que outrora gerava, por recomendação do TSE, julgamento de contas como não prestadas, chegou a haver esse entendimento, já está superado o entendimento, mas a ausência de advogado é falha, porque o artigo 45, parágrafo 5º da Resolução de Contas é expresso ao dizer que é obrigatória a constituição de advogado ou de advogada para a prestação de contas. Foi superada já a questão que existia na resolução que a ausência de advogado levava contas a serem consideradas não prestadas, com o relatório do ministro Fachin, que eu cito no voto, e, como bem dito pelo eminente procurador, as contas não houve intimação e não veio aos autos de indicação de advogado, mas ainda assim as contas, formalmente, elas não padecem de qualquer vício, de modo que é possível julgá-las com tranquilidade e aprová-las. Entretanto, eu proponho, então, a posição de ressalvas, em virtude do descumprimento do artigo 5º, parágrafo 5º, que é a indicação de advogado na prestação de contas. Então, eu voto pela aprovação com ressalvas nos termos de 74.2 da resolução, presidente. Não verifico divergência. Consulto os eminentes colegas, querem fazer algum acréscimo ao voto do desembargador Caetano Cuervo Lopumo? Proclamando o resultado, por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas. É isso, desembargador Lopumo? Muito bem. Próximo é o número 6 da pauta. A relatora é a desembargadora Kali Nkogo Rodrigues. O processo vem de Porto Alegre. Prestação de contas número 060, 2354, dígito 86, ponto 2022, ponto 6, ponto 21,
É prestação de contas de candidato ao cargo de deputado federal. Desembargadora Kalin ao voto. Parecer é no mesmo sentido. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo a nossa vice-presidente, corregedora, doutora desembargadora Vanderlei Kubiak, na pessoa de Vossas Excelências, saúdo os demais colegas que integram a corte, saúdo o doutor José Osmar Pumes, doutor Rogério de Vargas, os servidores dessa casa, e a advocacia que porventura nos acompanha online e a nossa audiência. Então, trata-se de prestação de contas apresentada por Maria Corina Melo, referente às eleições a 2022. O órgão técnico dessa corte, após o exame da contabilidade apresentada pela candidata, manifestou-se pela aprovação. No mesmo sentido, o parecer ministerial. Então, encontrando-se as contas regulares em seus aspectos formais, devem ser aprovadas. Então, em conclusão e com fundamento na regularidade atestada, voto pela aprovação das contas. É como voto. Não verifico divergência. Consulto os eminentes colegas se desejam fazer algum acréscimo ao voto da desembargadora Kalin Cogo Rodrigues. Proclamo o resultado. Por unanimidade, aprovaram as contas. O número 7 da pauta, que é o processo número 060-2596, dígito 45.2022.6.21.0000. Número 8 da pauta, número 060-3578, dígito 59.2022.6.21.0000, ambos da relatoria da desembargadora Elaine Maria Canto da Fonseca, são processos que estão adiados para a sessão de julgamento seguinte, tá? Tanto o número 7 como o número 8. Passo, então, em razão de uma questão de saúde da desembargadora Elaine. Número 9 da pauta é da relatoria do desembargador José Luiz John dos Santos. Processo vem de Porto Alegre. Prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual. E o processo leva o número 060-2200, dígito 68.2022.6.21.0000. Parecer é no mesmo sentido, o desembargador José Luiz tem a palavra para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, a minha saudação à Vossa Excelência, a saudação também à desembargadora Vanderlei Kubiak, digníssima vice-presidente e corregedora regional desta corte. E, em nome de Vossas Excelências, eu estendo a saudação aos eminentes desembargadores eleitorais que estão presentes na sessão. Saúdo também o procurador regional, doutor José Pumes. Saúdo também os servidores, na pessoa do Rogério de Vargas. E aqui eu gostaria de fazer um breve registro de pêsames ao assessor Daniel Borges e aos familiares dele, porque o assessor Daniel Borges perdeu os tios num lamentável acidente de carro que aconteceu neste final de semana, no município de Lajeado. É sempre algo triste perder familiares e ainda mais dessa forma trágica que aconteceu. Então, eu queria registrar os pêsames ao assessor Daniel Borges, dessa corte do Tribunal Regional Eleitoral. Senhor presidente, em relação... Sim? Desembargador José Luiz John, nós, vamos assim, encampamos essa sua proposta, né, e vamos fazer uma correspondência ao doutor Daniel, né, à sua família, aos seus amigos, né, aos seus colegas aqui do tribunal, por esse acontecimento. Nós conhecemos muito bem aquela região ali, eu sou natural de Estrela,
E nós temos as obras ali, principalmente depois de Lajeado, né? E ali, às vezes, em razão de atraso, né, em razão próprias obras ali, que são obras de vulto, né? O pessoal, às vezes, depois exagera para recuperar espaço, recuperar tempo, né? E acaba, às vezes, acontecendo alguma coisa. E ali os acidentes são acidentes normalmente muito fortes. Então, assim, nós encampamos o seu registro, né? E vamos mandar uma correspondência, então, o doutor Daniel, que é um grande servidor aqui do Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral. Tá? Pois não, desembargador José Luiz. Sim, obrigado, desembargador, pela sua sensibilidade. Em relação ao processo, então, eminente presidente, se trata de uma prestação de contas do candidato Luiz Fernando Benchimol Padilha relativa às eleições de 2022 ao cargo de deputado estadual. Após o exame da contabilidade apresentada, o órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas, conforme parecer conclusivo que consta dos autos, posicionamento ao qual a Procuradoria Regional se alinhou. Portanto, até o momento não houve identificação de irregularidades e eu estou encaminhando o voto, então, pela aprovação das contas. Este é o voto, senhor presidente. Consulto os eminentes colegas se há alguma divergência no voto do desembargador José Luiz João dos Santos. E não havendo, proclamo o resultado. Por unanimidade, aprovaram as contas. E o número 10 da pauta, também da relatoria do desembargador José Luiz João dos Santos, o processo vem de Porto Alegre, é uma prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, que leva o número 060 2186, dígito 84.2022.6.21.0000. O parecer é no mesmo sentido, o desembargador John tem a palavra para proferir o seu voto. Este, eminente presidente, se trata de uma prestação de contas do candidato John Cassiel Carvalho Cardoso, relativo às eleições de 2022 ao cargo de deputado estadual. Aqui também, após o exame da contabilidade apresentada, houve manifestação do órgão técnico pela aprovação das contas, conforme o parecer que consta nos autos e que foi acompanhado, então, pela manifestação da Procuradoria Regional. Então, não houve identificação de irregularidades, razão pela qual eu estou encaminhando o voto pela aprovação das contas. Este é o voto, senhor presidente. Não verifico divergência. Consulto os eminentes colegas se desejam fazer algum acréscimo ao voto do desembargador José Luiz João dos Santos. E não havendo, por unanimidade, aprovaram as contas. A nossa próxima sessão será amanhã, terça-feira, 4 de abril, às 14 horas, em sessão virtual. Mais uma vez, devo fazer o registro do trabalho incansável e insuperável da doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga e do doutor Vital Capelari Corrent, nosso secretário de administração, para viabilizarmos praticamente a conclusão das obras aqui no novo prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Doutor Vital praticamente respirava essa obra com a sua equipe. Está aí o resultado disso, uma verdadeira obra-prima. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.